Boa noite, é um prazer estar participando dessa live. Meu nome é Paula, eu moro em Aimorés e trabalho no saneamento, no SAAI, em Baixo Guandu. Eu vou falar sobre Prisioneiros da Mente, e que é de um autor, Augusto Cury, que eu gosto muito. Augusto Cury, ele é um dos renomados escritores brasileiros. Ele é psiquiatra, autor de mais de 52 livros. Ele tem os livros dele traduzidos em 70 países e ele trabalha muito com essa coisa de você se descobrir. Ele tem essa inteligência multifocal. Ele é o criador da Escola da Inteligência, é um projeto que trabalha com alunos desde a tenra idade até o segundo grau, para formar mentes livres e saudáveis. E ele também tem a Academia de Gestão da Emoção. Então, ele é um autor muito lido, um autor que fala muito sobre o eu, sobre a emoção e tem muitos ensinamentos. Esse livro, Prisioneiros da Mente, ele conta a história de um bilionário do Vale do Silício, nos Estados Unidos, chamado Theo Fester. Esse homem, antes de chegar a essa fortuna toda, ele teve vários intempéries na vida. Ele é filho de um judeu que sobreviveu ao Holocausto. Ele é filho de uma prostituta. Ele perdeu a mãe saiu de casa quando ele tinha 5 anos. Ele sofreu bullying na escola, porque ele era judeu, porque ele andava mal arrumado, ele era chamado de burro, e ele faliu mais de uma vez até se tornar esse bilionário, essa pessoa super rica e conhecida mundialmente e também até invejada, né? Digamos assim. Só que Theo, quando já adquiriu isso tudo, chega um certo tempo da vida dele que ele começa a indagar se realmente ele era feliz, se ele tinha feito as coisas certas, se ele tinha sido um bom pai e onde estava a alegria dele. Ele começa a indagar até onde o dinheiro pode comprar as coisas. Começa a se perguntar onde estava a verdadeira felicidade. E, por coincidência, num dia ele ouviu a entrevista de um psiquiatra e cientista chamado Marco Polo, que estava num projeto chamado Prisioneiros da Mente, que é até o nome do livro, onde ele falava que todos nós temos cárceres emocionais. Todos nós temos coisas que não falamos, que sofremos por causa daquilo, que passam a ser verdade dentro de nós e que não é verdade. Por exemplo, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos temores e até coisas que a gente é capaz de fazer quando se vê acuado. Mediante isso tudo, Theo se reconheceu, viu que ele não estava sendo feliz, apesar de ser rico, que existe pessoas que podem morar em palácios, mas ser um miserável emocionalmente. Descobriu que ele não tinha sido um bom pai, a família dele estava dilacerada. Ele já se encontrava viúvo e os filhos brigavam entre si por poder, por glória, por herança. E Theo quis conhecer esse projeto, se aproximou desse cientista e resolveu participar. Um belo dia ele recebe uma notícia, vem um exame de um laboratório falando que ele tem só 3 meses de vida. Aí mesmo que caiu
a ficha de Theo, de o que ele ia fazer agora, qual o legado que ele estava deixando, como que ele ia recuperar os filhos que até então eram egoístas, se odiavam, se gladiavam e se achavam melhores do que todo mundo. Theo pediu a ajuda de Dr. Marco Polo para falar com os filhos da sua doença, da sua intenção de fazer divisão das heranças e colocar os filhos de uma maneira ou de outra para participar desse projeto e ver como que funcionava a mente. Quando ele contou para os filhos que ia dividir a herança, só que 99% da herança que ele tinha, ele ia doar para esse projeto do Dr. Marco Polo e só 1% ia ficar para os filhos se revoltaram, os filhos odiaram o pai, os filhos acharam um absurdo, se sentiram injustiçados, porque como só 1%, se eles trabalhavam para o pai, se eles estavam ajudando nas empresas, e 99% ia ficar com um desconhecido, por um aproveitador, por alguém que estava querendo pegar esse dinheiro para aproveitar do pai deles. E o Theo, ele se viu decepcionado. Ele descobriu que os filhos o amavam não pelo que ele era, mas pelo que ele tinha. E foi um choque muito grande para ele. Ele ficou assim, sem chão, porque para um pai, o amor que a gente tem num filho, você acha que o filho também vai corresponder e nunca imagina coisas horrorosas do filho. É Os filhos como, tentaram. é como o Otávio Pode falar. disse aí no chat, né? Por vezes precisamos de um gatilho para ver e recomeçar, né? Foi um gatilho esse susto que ele tomou, né? Foi. Ele viu o tanto que ele tinha falhado. Só que nessa decepção, o, os filhos quiseram mudar a ideia do pai e não conseguiram. E chegaram assim, numa ideia, num complô terrível. Tudo por causa de herança. Eles tramaram contra o pai, mas não deu certo o plano. E quando o pai viu isso, quis até entregar os filhos para a polícia e deserdar os filhos. A sorte dos filhos foi justamente Dr. Marco Polo, que ele disse para Telfex: não faça isso. Realmente, a mente humana é assim. A gente nunca sabe até que ponto vai. Quando estamos acuados, quando fomos dizendo assim, não tivemos aquilo que a gente queria, se você não usar sua mente para o bem, realmente você faz coisas horrorosas. E Theo ouviu o Dr. Marco Polo e decidiu dar uma chance para os filhos. Era um teste de 30 dias, onde cada um desses filhos, eram 3 filhos. Peterson, o mais velho, Brenda, que era a única mulher, e Caleb, o mais novo. Cada um tinha uma função dentro da empresa do pai, todos ganhavam super bem, todos no mundo do glamour, e esses filhos teriam que passar 30 dias em um lugar onde eles não teriam dinheiro, onde eles não teriam nome, onde eles não teriam celular, não teriam acesso a nada. Era um teste para eles se tornarem mais humanos, ver a dificuldade das pessoas e se eles melhorassem, eles teriam uma chance com o pai. O Peterson foi para um hospital com cuidar de pessoas com câncer. A Brenda foi para um lugar ajudar refugiados e Caleb, que era o mais novo, ele foi conviver com morador de rua. Eles passaram diversas situações, tiveram dias ruins, tiveram dias bons, tiveram dias que amaram o pai, porque viram que eles realmente não estavam sendo boas pessoas, e tiveram dias que eles odiaram o pai por ter os colocado naquela situação. Ao final dos 30 dias, eles voltam para casa
e vão receber o veredito do pai, para saber se eles tinham passado no teste ou não e seriam merecedores dessa herança. O pai tinha aceitado até aumentar um pouco o percentual, passar para 10%. Quando eles voltam, o pai conversa com cada um separadamente e nesses dias tudo foi filmado sem os filhos saberem. Teofesto, ele viu cada atitude do filho, cada comportamento, a maneira com que eles trataram cada pessoa. E 2 filhos passaram no teste, que foi o mais velho, por incrível que pareça, e a Brenda, a mais nova. O filho mais velho, não. O filho mais velho, ele não transformou. Ele não mudou. Ele continuou, ele saiu daquele teste, daqueles 30 dias de coisas ruins que ele viveu, continuando achando que ele era merecedor de tudo que o pai tinha construído. O mais velho ou o mais novo? O mais velho não passou no teste. O mais novo, por incrível que pareça, sim. E o mais novo era um playboyzinho. O mais novo era um playboy. Não entendi? E quando você fala que eles não mudaram, é no comportamento, é no modo de agir com as pessoas? O livro dá exemplos disso? Sim, porque a Brenda, ela tinha uma rede de lojas de moda. E ela vivia só para as redes sociais. O Teofesto, ele era um bilionário da era digital, né? A filha dele só pensava em festas, em postagens na rede social. Digital influencer. É. E ela vivia só na espera dos likes das coisas que ela postava. Ela tinha uma filha, ela não ficava 5 minutos dentro de casa com essa filha, mas ela fazia festa para as pessoas que ela não conhecia. Que na verdade era tudo artificial. Mas ela tinha necessidade de ser admirada, de ser copiada, invejada. E ela até sofria de bulimia. Ela tinha problema de saúde, mas que ninguém sabia. Ela escondia do pai, dos irmãos, dos seguidores dela. A única pessoa que sabia era a filha dela, porque dentro de casa ela não conseguia esconder as vezes que ela ia ao banheiro e provocava vômito. Então ela vivia no mundo. E depois dos 30 dias, aconteceu o quê? Ela mudou ou ela persistiu Ela nesses mudou. comportamentos? Ela mudou. Ela viu que ela tinha sido injusta com alguns modelos que foram atrás da grife dela e foram dispensadas porque tinha engordado 1 quilo, 2 quilos. Ela, no ajudar uma família, uma mãe com os filhos, os refugiados, a conseguir comida para esses filhos, ela lembrou da filha dela, que ela não dava atenção para a filha dela. E aquela mãe não tinha nada, mas estava ali agarrada no filho, não abandonou o filho. Ela até sofreu estupros para poder conseguir um pão para dar para essa criança refugiada. Então ela viu que ela vivia num mundo de mentira. Até a bulimia, nesses 30 dias, ela conseguiu controlar. Por quê? Como ela não tinha nada para comer, eles foram para lá sem cartão de crédito, sem dinheiro, sem nada. Como ela não tinha nada para comer, ela não podia provocar o vômito, porque ela não sabia quando ela ia comer de novo. Aquilo tudo mexeu muito com ela. Ela telefonava para casa para conversar com a filha dela. A única coisa que eles tiveram direito a levar era o celular, porque se eles desistissem do teste, eles podiam ligar para falar com o pai que estava desistindo e ia vir embora. Aí tinha, como já não ia ter direito a nada mesmo. Só que ela ligava todos os dias para a filha. E nisso, ela começou a ter o contato com a filha e sentir como que ela poderia ter sido uma mãe
presente, uma mãe legal para a filha dela, uma mãe que estava ali com a filha junto. Ela conseguiu sair daquele mundo de mentira e voltar uma outra pessoa. Muito bacana. Quando o pai Como a dele... Taviane Souza diz aí, Taviane, minha priminha, tudo bom? Proposta de leitura do mundo atual e que traz comportamentos bem atuais, né? Inclusive, Porque... eu acho bacana também que o pai teve persistência, né? Como a Sim, Taviane disse agora mesmo também, persistência é tudo. Ele teve persistência e confiou que os filhos pudessem mudar. E sim. depois desses E 30 dias, você falou que alguns mudaram e tal. E o filho mais velho? Fiquei curioso em relação a ele. o filho mais velho, ele era super orgulhoso, não gostava de ser contrariado. Na empresa dele, ele mexia com banco, né? Então ele era da área de negócios, de bolsa de valores. Ele não aceitava nem a ideia que as pessoas da empresa dele davam. Ele continuou achando merecedor, ele continuou com raiva do pai dele ter feito ele passar por aquilo. Ele não mudou em nada. Ele não era bom pai, ele também tinha um filho e ele não dá. Tudo ele supria o filho com o material. Aniversário era não sei quantos mil dólares. Era tudo assim. Mas nunca sentou com o filho. Só que ele voltou sendo a mesma pessoa orgulhosa, a mesma pessoa que se achava mais importante que todo mundo. E quando ele teve a negativa do pai para o teste, ele teve outra reação horrorosa, digamos assim. Ele surtou, literalmente ele surtou. Ele colocou a vida de todo mundo em risco, falou que odiava o pai, que odiava os irmãos e que ia dar um fim naquilo. Mais uma vez, o pai perdoou e deu uma nova chance. Só que quando o pai perdoou pela segunda vez esse filho mais velho, eu achei até legal porque deu um choque nesse filho que ele pensou assim: mas meu pai me perdoando de novo? O meu pai me ama sim. Ele não achava que o pai dele amava ele. O livro também mostra isso tudo, que às vezes nós, como pai, como mãe, erramos na criação dos nossos filhos porque pensamos em trabalhar, 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 dar o que eles precisam de material. E a gente esquece que tem coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não compra paz, o dinheiro não compra a alegria de você estar junto, sentado com seu filho, vendo um filme. Nessa época de pandemia, você está com seu filho ensinando uma tarefa para quem tem filho menor. A gente reclama tanto que não tem tempo para nada. Essa pandemia está nos ensinando muitas coisas, nos colocando à prova de muitas coisas. E a gente escolhe se a gente vai ser dono do nosso eu, dos nossos pensamentos, ou se a gente vai ser prisioneiro dos nossos pensamentos. Quando o pai deu mais uma chance para esse filho mais velho, o filho mais velho, de uma maneira ou de outra, ele sentiu que ele aceitou esse teste. E esse filho ainda teve a companhia do filho dele. O filho dele, por amor, falou que viria com o pai. O avô nem queria, mas foi uma demonstração também para essa pessoa de que o amor que ele não deu para o filho dele, ele estava recebendo. Que com toda a imperfeição dele, o filho dele o amava. Esse livro nos mostra superações. Esse livro nos mostra que podemos ser uma pessoa melhor. Esse livro nos mostra que nessa era digital, de correria, de querermos tudo no imediato, os likes da internet não significa que a pessoa é seu amigo, que aquela quantidade de seguidores
são seus amigos. Rede social não é vida real. A gente posta o que a gente quer que a pessoa veja de bom. Mas todo mundo tem o seu lado ruim, todo mundo tem os seus dias ruins. A vida não é feita só de glamour. Só que nós podemos ter empatia com as pessoas, nós podemos ser solidários. Todos nós carregamos traumas, carregamos coisas tristes, até chegar à vida adulta, até chegar à velhice. São por coisas que nós passamos, que vão ficando acumulados dentro da gente, que se a gente não deixar o passado para trás, o que nos entristeceu, e decidir ter uma nova vida, a gente vai adoecer emocionalmente. Tem muitas pessoas que não estão presas em algemas, mas estão presas emocionalmente. E é isso que Augusto Cury quer passar para a gente também. Eu vi que o ponto principal que ele bate muito é a relação familiar. Mas nessa relação familiar tem muitas coisas. Esse livro tem muitas coisas. Talvez até tenha tantas coisas que a gente se perca. Alguns assuntos ficaram vagos. Não pôde ser aprofundado. Mas o principal é: nós podemos ser pessoas melhores. Nós devemos ser donos da nossa própria história. Só um instante. Legal que a Taviane falou que são tantos detalhes interessantes que esse livro provavelmente pode virar até um filme, né? Seria um filme bem bacana. Eu também senti a mesma coisa. Eu já li vários livros de Augusto Cury e esse, sinceramente, eu me surpreendi. Me surpreendi com a história. E Augusto Cury é autor de um livro chamado Vendedor de Sonhos. Esse livro, ele virou um filme. Há poucos dias, esse filme foi lançado pela Netflix e ele está entre os 10 mais assistidos da Netflix. Um filme nacional. Com pouco tempo, está disponível na Netflix. É um outro livro, um outro filme, justamente que fala sobre essas emoções também. Você ser dono, não deixar as coisas ruins tomarem conta de você. Que a gente pode reinventar a nossa história, que a gente pode ser melhor. Melhor do que o outro? Não, melhor do que nós mesmos. A cada dia, precisamos ser melhores que nós mesmos. Não precisamos ter vergonha de mostrar a nossa tristeza, os nossos fracassos, de falar para os nossos filhos que nós não fomos o primeiro aluno da classe, que por vezes também tiramos nota baixa, porque os nossos filhos, principalmente, precisam saber das nossas dores, das nossas lágrimas. Nós não somos super-heróis, que nós não chegamos até aqui só com coisa boa. A gente também já foi criança, a gente também já foi adolescente, já foi jovem, também tivemos os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas incertezas. A gente não precisa dar uma de super-herói. Para um colega de trabalho, você não precisa te deixar de ajudar com medo dele adquirir o conhecimento e se tornar melhor que você. Por que isso? A gente pode sim. A gente pode sim dividir conhecimento, agregar conhecimentos. A gente pode ajudar, ser útil. Isso não torna o nosso brilho, isso não vai diminuir. Pelo contrário, Augusto Cury chega a dizer que a maior vingança que você pode dar para o seu inimigo é perdoá-lo. O que Theo fez quando ele se tornou um bilionário, ele empregou 2 dos colegas de classe que na época faziam bullying com ele. Ele dizia que ele ia ser alguém e que aqueles colegas iriam trabalhar para ele. Os colegas riam, debochavam. E quando ele finalmente conseguiu ter a empresa dele, tudo certificado, ele foi atrás desses colegas e ele os empregou. Mas não com
intuito de vingança, não para mostrar que ele era melhor. Ele nunca os tratou mal. Ele apenas mostrou para ele mesmo que ele podia ser uma pessoa melhor. Ele teve até um dia que o colega falou assim: como que eu me arrependo de ter rido de você, de ter feito bullying com você? Aí ele diz assim: a melhor coisa que me aconteceu, porque você me impulsionou para ser uma pessoa melhor, para correr atrás dos meus sonhos. Então, o medo, ou ele nos aprisiona, ou ele nos faz andar para frente. A escolha é nossa. Nós decidimos se aquilo vai nos prender ou se a gente vai lutar para sair daquilo. Augusto Cury, ele trabalha com um método que chama DCD, duvidar, criticar e DCR, desculpa, e reinventar. Quando você está com um pensamento que está te deixando para baixo, que está te fazendo mal, duvide daquilo. Critique se realmente aquele pensamento é aquilo tudo. Se você não é tão bom quanto o seu chefe falou, se você não é tão inteligente quanto o seu colega de classe falou, se realmente precisa você ter medo de estar dentro de casa sozinha, você precisa ter medo de viajar de avião, critique, duvide, para depois você se reinventar. Você vai ver que quando você não enfrenta seus medos, ele vira um bicho-papão, um monstro. Mas quando a gente enfrenta, encara os nossos medos, ele vira um bichinho de estimação. Só que para isso, a gente tem que querer se conhecer, querer mudar. O livro fala muito sobre isso também, porque para você mudar, você tem que fazer uma análise de como você é, você aceitar as suas imperfeições, as suas fraquezas, o seu lado ruim, igual era para esses filhos, igual foi até para Teofetes, quando ele descobriu que ele não tinha sido um bom pai. Ele ensinou os filhos a correr atrás do dinheiro, a ser um bom empresário, mas ele não ensinou os filhos a se amarem. Os filhos não se amavam, os irmãos brigavam o tempo inteiro, competiam entre si, competiam com o pai. O pai era o criador da empresa e eles já queriam a herança do pai, com o pai vivo. O que é isso, gente? Quantas vezes nós já vimos isso? O que o livro Isso é fala, muito nós comum. já vimos no noticiário. Nós já vimos filhos tramarem a morte dos pais porque não concordou com o namoro, não aceitou o namoro, porque o pai tinha uma herança, uma apólice, um seguro, e o filho queria esse seguro. Nós já vimos isso. O Direto. livro fala de coisas reais, do nosso dia a dia. Então, eu não teria uma crítica para o livro. Apesar de muitos assuntos, talvez poderia ter tido menos coisas para poder a gente se deliciar mais de cada assunto. Mas é um livro maravilhoso, um livro que a gente se descobre. Eu me descobri dentro desse livro. O Theo Fess fala que uma das coisas dele é que ele tinha dificuldade de lidar com pessoas lerdas, pessoas lentas. Eu me vi nisso. Porque às vezes, até lá no trabalho, quando vou dividir a tarefa com um colega, se ele ainda não fez, quando eu vi, eu já fui lá, peguei e fiz. E por quê? Cada um tem o seu tempo. O importante não é estar feito? Dentro de casa mesmo, às vezes você pede o filho, vai falando, 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 falando. A gente fica até chato, repetitivo. O que você quer não é que esteja feito, que esteja pronto? Para que brigar? Para que tirar a harmonia do ambiente por uma coisa que é sua? Respeite o tempo do outro. Então, eu me vi nesse livro. É uma Eu questão parei de para me se conhecer e perguntar conhecer o qual. próximo, né? Bem bacana. Eu parei para me perguntar
Qual o legado que eu estou deixando? O que eu tenho passado para minha filha? Quais os valores? Porque às vezes a gente fala muito para ensinar, só que o exemplo maior que nós damos é a nossa atitude, é o que nós fazemos. Não adianta Sem você falar dúvida. uma coisa e fazer outra. Então, esse livro também fala de legado. Ele trabalha principalmente para você se libertar dos seus cárceres emocionais, para você duvidar, para você reinventar. Mas ele também mostra que podemos ser solidários, que nessa era digital nós estamos vivendo muito de mentira, que não precisa disso, que nós podemos sim ser pessoas reais. Esse livro é para todas as pessoas, não é só para quem estuda psicanálise, não é só para quem é médico. Esse livro são para todos nós. Nós queremos nos conhecer, que queremos nos tornar pessoas melhores. Esse livro, na realidade, eu peguei lá na casa dos meus pais. Esse livro é do meu pai. Eu gosto muito de ler. E eu gosto de ler no livro, no papel, pegando. Eu tenho o livro. Olha que Eu li lindo, mesma capa. folheando, eu li marcando, eu li grifando coisas que não sei se dá para vocês verem, coisas interessantes, porque eu queria deixar aquilo bem arraigado em mim, para eu voltar ali e realmente pensar. Sabe, eu sou apaixonada por leitura e eu gosto de coisas que acrescentem na minha vida. Eu gosto de histórias reais, eu gosto daquelas histórias de superação. Então eu procuro ler muito, porque eu quero ser melhor a cada dia. Eu quero livrar dos meus cárceres mentais. Eu quero ser dona da minha própria história e não ser prisioneira do meu eu. E eu acho que isso faz toda a diferença. Igual no livro fala sobre bullying. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha quantos apelidos, né? Quantos apelidos. Talvez alguns colegas, até hoje, aquilo marcaram eles que na época eles sofreram. Mas eu vejo que hoje o bullying em si, ele tem um peso maior. Por quê? Porque as crianças, os adolescentes, eles não estão sabendo lidar com as frustrações. Eles não estão sabendo receber o não, sabe? Não precisa você ficar triste. Ah, Gordi, gente, não deixa isso te afetar. Ah, quatro olhos. Eu uso óculos desde 14 anos. Eu estava entrando na minha juventude, na minha adolescência, por 14 anos. E eu tinha vergonha de óculos. Eu me sentia mal. E teve uma pessoa que, sem saber disso, ela me deixava muito mal. Toda vez que ela me via de óculos, ela passava perto de mim, chegava a fazer assim, tira esse óculos, menina, você fica tão mais bonita sem óculos. Aquele ali Nossa, por muito tempo mexeu comigo. que Eu comentário cheguei a horrível, pedir minha mãe né? para comprar uma lente, minha mãe me deu uma lente. Eu comecei a usar óculos com 14 anos, com 17 anos, minha mãe me deu uma lente. Só que com o tempo eu passei a pensar assim, por que que eu tenho que me esconder, deixar de estar com o óculos que me ajuda a enxergar, porque o outro acha que eu fico melhor sem o óculos? Por que que eu tenho que estar andando na rua com dificuldade, sem ver as pessoas, para poder o outro não me achar feia? Gente, a gente tem que superar isso. Nós somos mais que qualquer coisa. Se ame. Quando a gente se ama, quando a gente se ama, nada nos atinge. Seja superior a tudo isso. Eu, com o tempo, fui aprendendo a lidar com algumas coisas. Eu ainda tenho dificuldade. É por isso que eu gosto muito de ler. Cada vez que eu leio, eu descubro coisas novas, eu aprendo e eu me vejo. Eu me vejo, sabe? Então, esse projeto da escola, eu achei tão maravilhoso. Eu acho que o IFES oferece tanta coisa para esses alunos que na minha época a gente não tinha.
Tem tanta coisa que eles têm na mão que pode aproveitar. Uns estão aproveitando, outros mais ou menos, outros nada. Aproveita, gente. Aproveita, porque vocês estão com tudo na mão. Com bons professores, com a escola que incentiva a cultura, com a escola que dá um aprendizado que depois vocês estão em condições de passar nas melhores faculdades, mas também está oferecendo condições de vocês serem pessoas melhores. A gente pode e deve respeitar as pessoas. Estudante de IFES não significa que é melhor do que ninguém, não. Mas tem uma coisa a mais na mão. Eu sou encantada, tem pouco tempo que a Dani está aí. Mas eu vibro com cada coisa que o IFES faz. Parece que até eu que sou estudante, eu me sinto parte, sabe? Eu acho isso muito bacana. Então, essas coisas a gente tem que aproveitar, a gente tem que ir descobrindo, a gente tem que passar a dar valor às coisas pequenas, que a beleza está nos olhos de quem vê. Tem gente que é bilionário, mas não está feliz. E tem gente com bem menos que está feliz. Dinheiro compra felicidade? Compra, porque compra bens materiais, coisas que você está querendo, mas não é garantia de felicidade. O dinheiro não vai te dar certeza de você ser feliz, de você estar bem. Então, tem coisas que o dinheiro não compra e a gente tem que parar para pensar o que nós estamos querendo. E pela história que você me contou, tem coisas que o dinheiro não compra e é isso que o livro fala bastante, né? Agora eu queria te pedir uma coisa. Tem um trechinho aí que você destacou que te chamou mais atenção, que você gostaria de usar como citação para finalizarmos essa live? Olha, como eu sempre tive muitos bloqueios emocionais, eu achei muito, muito importante quando ele fala: a dor pode nos construir ou nos destruir. A escolha é sua. Então, isso é dor, dificuldade, frustração. Todos nós temos. Você escolhe o que você vai fazer com a sua dor. Se você vai deixá-la te destruir, ou você vai se reinventar, você vai fazer melhor e varar lá na frente. Maravilhosa reflexão. A gente não podia esperar menos de Augusto Cury, né? Como você falou, um dos maiores autores do Brasil da atualidade. E o livro dele, gente, Vendedor de Sonhos, é imperdível, tá? Imperdível. É uma lição. Ele fala sobre depressão, ele fala sobre cárcere emocional, ele mostra vida na rua. Ele é assim, ótimo. É 10. Vendedor de sonhos. E esse livro, Prisioneiros da Mente, eu torço para que ele também vire um filme. Eu tenho certeza que se virar um filme, vai ser sucesso de vendas. Aninha Broeto, do Campus Colatina, servidora lá, já comentou aqui, ó, boa noite, ainda não li esse livro. Pois é, Aninha Broeto, já tem 2 dicas em uma única live. Prisioneiros da Mente e Vendedor de Sonhos. Ambos de Cury, né? Tudo de Augusto Cury, muito bom. Pelo que eu conheço da Aninha, vale a pena. Que ela vai adorar. Não só ela, como também a Márcia, a Naila, que tem essa vibe, que curte esse tipo de literatura, que deixa a gente para cima. Pessoas cheias de energia positiva. Porque esses livros não é só deixar para cima, porque para poder você ter uma leitura dessa, você tem que querer melhorar, porque ele vai mexer com as suas fraquezas. Ele vai te mostrar ali que tem coisas que você não é isso tudo, não. Então, se você não quiser fazer uma reflexão, uma alta análise, você não consegue ler os livros de Augusto Cury. São livros ótimos. É livro, assim, autoajuda? Não. Eu nem vejo tanto como autoajuda. É porque é um livro que te coloca para cima, mas você tem que querer mudar, tem que querer melhorar. Você vai descobrir
que você não é isso tudo, não. E que você não é melhor que ninguém. Maravilhoso. Para finalizar, você gostaria de fazer mais algum comentário sobre o livro? Olha, Ou ainda falta alguma coisa para eu você comentar? recomendo outras Hã? leituras, recomendo esse livro, porque, como ele tem muitas coisas, é difícil a gente falar. O livro é muito surpreendente, então vale a pena. Leiam, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E que André, depois aí no IFES, vocês da direção, vocês professores, vão ter notícias desse livro de gente que leu e que se descobriu e que fez bem para a vida deles. o bom é Assim que eu tem um monte, espero, né? o bom é que tem um monte de servidor assistindo essa live. Realmente, eu acho que essa live vai render bons frutos por aí. A André Camille está falando, eu vi o filme, excelente. Olha aí, gente, mais uma pessoa que está indicando esse filme maravilhoso, que está É. disponível na Netflix, top 10, né, Paulo? Conforme você falou. É. E não tem nem um mês E que foi lançado, não. O filme tá assim, bombando. tá bombando. Olha, Paulo, não tenho palavras para agradecer o desafio que você enfrentou ao participar dessa live. Você é tímida, você É. não é aluna nem funcionária, então você está lidando com um público totalmente diferente, mas você foi lá e aceitou o desafio. Você não se É, deixou isso levar aí, pelo seu cárcere mental, isso aceitou o aí desafio. era Parabéns! até, isso aí era até um cárcere mental meu, digamos assim. Eu Seria não até, seria gosto até, de falar, nem de me aham. expor. Eu falei assim, vou quebrar esse cárcere mental. É isso aí. Seria até meio contraditório você ler um livro, né, e não aceitar o desafio que o IFES É, propôs a você, apresentando é ele. justamente isso que eu pensei. Como que eu posso ler o livro e depois não colocar em prática? Como que eu não posso já ir lutando contra algumas coisas que eu acho que eu não consigo, né? Sim, verdade. Olha, muito obrigado por essa live, foi muito esclarecedora. Entrou no meu top de livros aqui que eu preciso ler também. Que bom. Professor Otávio, diretor do campus, agradeceu a sinopse, sua brilhante apresentação. A Eu Juliana que também está agradeço. parabenizando, agradecendo pelas dicas. E eu também, na qualidade de mediador aqui, só tenho a agradecer e dizer que estou muito feliz em você ter compartilhado esses conhecimentos maravilhosos com a gente, tá? Eu que agradeço e fico feliz em ter participado e contribuído como mãe de aluna. Eu sou fã da escola, fã de vocês e se Mãe da precisar, Daniela Serrano, turma M14 conte conosco. representando. Estaremos aqui. É isso aí. Muito obrigado. Ótima noite para você. E vamos continuar enfrentando nossos cárceres mentais e saindo dessas Isso, prisões mentais, né? isso aí. Agradeço a participação de todo mundo aí que está comentando aí, que está falando. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Um grande abraço, tá, Paula? Podemos encerrar? Para você também. Obrigada, gente. Um grande Valeu, viu? abraço. Até breve. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.